Você sabe qual é a melhor e maior emoção positiva do mundo? Você sabe que existem várias classes de emoção. As pessoas, por exemplo, a maioria das pessoas passa a vida correndo atrás de felicidade, de alegria. Os tolos, por exemplo, que compõem a grande boiada humana, a grande manada que está sempre a caminho do matadouro e não percebe, eles estão sempre em busca de momentos fugazes de alegria. Você já viu o que os tolos fazem para ter momentos fugazes de alegria? Eu vou citar só algumas coisas aqui. Eles vão a baladas, eles vão a festas, eles vão a comilanças sem fim, bebedeiras sem fim, usam drogas, se destroem pouco a pouco, ou nem tão pouco a pouco assim. Eles vão a estádios de futebol e deliram quando um imbecil qualquer marca um gol do outro lado do mundo, como se aquilo fosse mudar as vidas deles. São capazes de brigar, de matar e de morrer por causa disso. Você acredita? São capazes de gastar fortunas. Eles buscam momentos. Eles não entendem a diferença entre momentos, entre fugacidade e uma coisa perpétua, um estilo de vida, uma escolha. Eles andam atrás de emoções, são viciados em emoções. E claro, eu tenho que dizer para você também que boa parte da grande boiada é viciada em sentimentos negativos. Amam a depressão, e se você falar de depressão perto deles, e se você oferecer qualquer solução para a depressão, eles são capazes de matar você, porque eles defendem com unhas e dentes uma doença que os mata pouco a pouco. Eu sempre me perguntei como é que alguém pode defender com unhas e dentes algo que faz mal a si mesmo. O normal seria defender algo que te faz bem, não é isso? Então tem aqueles que são parte da boiada que são viciados em emoções negativas. Vitimismo, desânimo, desalento, queixumes, reclamações, tristeza, preguiça, arrumam desculpa para tudo que não fizeram nas suas vidas. Percebe? Agora, a grande questão toda é que seria tão mais fácil. Tem uma escolha que é tão simples, a melhor emoção do mundo, a melhor alegria, a maior alegria que você pode ter, que te enche por inteiro e ela não é fugaz, ela dura bastante tempo e mexe no âmago do seu centro emocional, é essa sobre a qual eu quero falar com você. É uma palavra chamada dádiva ou um verbo chamado doar. Eu gosto muito de um livro que eu li quando eu tinha 11 anos de idade e nunca mais eu abandonei esse livro até hoje. Muitas das minhas aulas nas empresas ou quando eu faço mentoria com as pessoas que eu atendo, eu uso todo o embasamento dele. É um livro de um homem chamado Gibran Khalil Gibran, o nome do livro é O Profeta. Num capítulo desse livro, ele fala sobre a dádiva, que é o doar. E ele começa dizendo o seguinte: vós pouco dais quando dais de vossas posses. É quando dais de vós próprios é que realmente dais. Ouça essa história. Havia um menino, 7 anos de idade. Todos os dias, na hora do intervalo, onde as crianças iam comer o lanche, ele ficava sentado ao lado da sua lancheira vazia. As outras crianças comiam e ele ficava ali ao lado da sua lancheira vazia. Ele não tinha lanche para comer nenhum dia. Um dia, um dos professores da escola viu aquilo e começou a perceber, dia após dia, que aquilo se repetia e ligou para a mãe do menino e narrou. E ela não entendeu, porque ela fazia o lanche dele todo dia. Aí, um dia ela fez o lanche e quando ele saiu para ir para a escola, ela o seguiu de longe para que ele não percebesse. E aí ela descobriu o que estava acontecendo. Todos os dias, ele parava numa praça e uma menina maltrapilha, uma moradora de rua, mais ou menos da idade dele, vinha e ele dava o lanche todo para ela. E dali, depois dela comer, é que ele seguia para a escola. Essa história ilustra muito bem a emoção da qual eu estou falando. Se um dia você já foi ou já agiu como um doador, porque a maior alegria de um doador, e eu digo isso a você porque há muitos anos eu escolhi ser um doador, a maior alegria para um doador é encontrar um recebedor. Alguém que receba com alegria aquilo que ele tem para dar. Vou te dar um exemplo simples. Há 20 anos, quando eu comecei com a minha empresa, eu ansiava por fazer trabalhos gratuitos, palestras gratuitas, aulas, atendimentos, e muitas vezes eu me ofereci e houve épocas, 2 anos inteiros, onde ninguém queria receber o que eu tinha para dar, e era altamente frustrante. O canal do YouTube e as redes sociais me ajudaram muito nesse sentido, porque hoje em dia, por exemplo, já há alguns anos,
eu posso, através desses canais, doar um pouco do muito que eu recebo todos os dias. E a sensação de doar, a emoção e a alegria de doar, não tem comparação nesse mundo. Você que é pai ou mãe e está me assistindo, você sabe o que eu estou dizendo, a alegria de você doar algo de si para seus filhos. Você doar algo para alguém que você ama, você dar de si mesmo. Agora, se você nunca viveu, se você quer viver uma emoção indescritível, maior do que qualquer droga, do que qualquer produto químico pode fornecer, eu vou lhe dizer, pegue algo que você tem, não coisas que estão sobrando, pegue algo seu, algo que você gosta realmente e doe. Não doe daquilo que está sobrando, doe daquilo que você tem. Faça isso. Você pode me achar a pessoa mais louca do mundo. Faça isso e você vai descobrir o que eu estou dizendo. Você ficará, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou dizer que você ficará viciado nesse sentimento fantástico de doar. E aí você vai descobrir que as operações matemáticas invertidas que Deus criou, as 4 operações, elas servem especialmente, principalmente para isso. Porque quanto mais você doa, mais é acrescentado na sua vida. Quanto mais você divide, mais é multiplicado na sua vida. Você quer ter alegria na sua vida sem fim? Faça pessoas alegres, deixe pessoas alegres. Você quer ter amor? Doe amor. Você quer ter dinheiro? Doe dinheiro. Você quer ter saúde? Ajude as pessoas a terem saúde. Você quer ter olhos bons? Leia para pessoas que não podem ler, divida os seus olhos. Você quer ter pernas saudáveis? Caminhe até pessoas para ajudá-las. Tenho certeza que você já entendeu o espírito da coisa. É claro, para muitas pessoas vai parecer pura idiotice o que eu estou dizendo. Porém, como eu digo sempre, primeiro você escolhe e depois você colhe. E como eu digo sempre também, não adianta você querer conversar com imbecis, com tolos idiotas, eles nunca vão entender o que você está falando. Por isso que eu amo uma frase que diz, quando você aponta uma estrela para um imbecil, ele olha para a ponta do seu dedo. Não há remédio para isso, não é? Agora compete a você. Estou aqui doando um pouco de mim. Compete a você o que é que você vai fazer com isso, se é que você vai fazer alguma coisa. Eu espero que você faça boas escolhas, porque repetindo, primeiro você escolhe, depois você colhe. Mude, se for o seu caso, porque há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Longos dias e belas noites para você.